Teve o lance polêmico, né, da falta do Luiz Araújo no Keno, né? A gente tem que mostrar o lance, mas antes eu quero deixar claro. Para mim foi patético. Para mim foi bizarro. Estava no Maracanã assistindo a partida, porque eu fui pro Rio fazer exames e vim direto para São Paulo depois. Na hora que mostra o telão do Maracanã, porque agora tem isso, se o árbitro toma uma decisão ridícula, o público tá vendo. Na hora que mostra o lance no telão do Maracanã, antes dele marcar a falta, a torcida do Flamengo, que foi grande maioria ontem no Maracanã, deu risada, foi uma vaia com risadas, porque parecia inacreditável que o VAR teria chamado para aquele lance. Eu achei um lance nem interpretativo, eu achei um lance de disputa, não achei falta, e mesmo se fosse minimamente interpretativo, não era para chamar. Porque se fosse minimamente interpretativo, o árbitro estava perto do lance, estava perto, ele não quis marcar, ele viu o que aconteceu e ele não quis marcar. Foi uma marcação ridícula que evitou inclusive um golaço. Porque a gente viu aqui, o Rossi faz um lindo lançamento pro Arrascaeta, o Arrascaeta toca de 3 dedos pro Pedro e o Pedro faz o gol. E aí a arbitragem, tá aí o lance. Olha aí o lance, ó. Ó, esse é o lance. Esse é o lance. O Keno reclama muito na hora, aí o Rossi, ó. O Rossi faz o lançamento, faz a ligação rápida, que lançamento pro Arrascaeta, e olha o passe do Arrascaeta, de 3 dedos. E aí o Pedro faz o gol. Esse gol foi anulado por causa do lance. A gente vai mostrar o replay, né, do lance do Luiz Araújo em cima do Keno, pra gente ter uma dimensão, se foi interpretativo, se não foi, aí já é o árbitro no VAR. Olha aí, no telão, ó, no telão do Maracanã. Ó. Olha aí, cara, tem um toque ali, mas é um toque suave, é um toque de disputa de bola, na minha opinião. Eu achei mais uma vez erro da arbitragem, eu achei mais uma vez a arbitragem sem personalidade, porque se ele tivesse mínima personalidade, ele ia assumir, ó, eu vi isso que você tá me mostrando, eu não vou marcar, não achei falta, não achei que teve impacto para a reclamação que foi. Eu não marcaria e eu achei ridícula a decisão da arbitragem. Mauro César Pereira marcaria falta e achou pelo menos interpretativo? Isso é ridículo, isso é ridículo. A questão é a seguinte, o árbitro tem que ter um mínimo de malícia também para apitar um jogo de futebol. O Keno, quando percebe que tem um contato, embora não tenha sido um contato tão forte, ele simplesmente desaba. Por que o jogador faz isso? Porque ele sabe que o árbitro vai marcar uma falta. E quando não marca, tem um VAR para fazer a correção, né? Então, ele sabe, se ele estivesse jogando em outra liga, em outro país, ele ia se esforçar para ficar de pé. Aí já cai, é assim mesmo. Agora, vendo em câmera lenta, parece que é um assassinato quase, mas vendo na velocidade normal, é outra realidade. É ridículo isso aí. A arbitragem brasileira é uma piada. Lembrando, quarta-feira teve um lance até mais ríspido, disputa de bola, Botafogo e Red Bull Bragantino, né? O jogo em Bragança Paulista, e o gol do Botafogo valeu. O gol do Botafogo valeu. Hoje, agora, o jogo está acontecendo lá, Liverpool, Manchester United, Liverpool, mesma coisa. O Bruno Fernandes deu uma cochilada ali com a bola. Veio o Kaique tirou até print, Kaique. Tenta cobrir aí enquanto o Mauro fala, porque o Mauro mandou esse lance para nossa produção. É um lance de hoje da Premier League, clássico. Liverpool e Manchester United. Copa da Inglaterra. Da Copa da Inglaterra. E aí não foi marcada a falta, ó. A gente fez vários prints. Olha aí, ó. Mesma coisa. Tem o braço ali também. E aí desse lance... Saiu o segundo gol. Saiu o segundo gol do Liverpool, né? O Joey Gomes chegou ali, deu o bote, o Bruno Fernandes foi meio molenga, caiu, o árbitro seguiu o jogo. E a arbitragem checou só o impedimento ou não do Darwin Núñez na sequência do lance. O gol foi do Salah no rebote. E o gol valeu. Segue o jogo, vambora. Não tem esse negócio, não tem essa frescura, não tem esse negócio de ficar procurando pelo em ovo. É futebol, gente. Futebol ainda é um esporte de contato. Agora, tem uma questão também dessa forma como trabalha o time do Fernando Diniz, que é pressão o tempo todo no árbitro. Fala-se muito do Palmeiras, do Abel Ferreira, o Diniz está muito parecido com essa questão de pressão. Não é só o técnico do Palmeiras, a comissão técnica toda pressiona muito a arbitragem, a gente vê a quantidade de cartões que eles levam. O Diniz está igual, ou parecido. É o tempo todo, é o tempo todo. Aquele lance ontem beirou ridículo, ele fazer um gesto de que não foi nada,
naquela jantada do Marcelo na lateral do campo, em cima do Bruno Henrique. Quer dizer, pô, parece que na visão dele o árbitro marca tudo contra o time dele. Não é possível isso. O que está acontecendo? Realmente, olha, todo jogo internacional, jogo nacional, carioca, muito chato isso aí, muito chato. E esse gol anulado foi muito cômodo também, porque anulou o gol, mas o Flamengo já estava com a classificação encaminhada. Se fosse tivesse 0-0 no placar agregado, será que ele ia ter coragem de anular? Talvez não. Ali foi fácil anular, né? Ó, eu vou passar a palavra para o Flávio Prado e para o Bruno também sobre esse lance que gerou muita polêmica realmente aí no Fla-Flu, né? Foi um lance que passou no telão, isso é bom pelo menos, que expõe o árbitro. Ó, ele tá tomando essa decisão ridícula, mas o telão tá mostrando pro público inteiro a vergonha que foi a marcação. E eu vou querer saber a opinião do Bruno e do Flávio, que podem pensar diferente de mim e do Mauro César Pereira. Mas agora, Bruno Prado e Flávio. Eu e o Mauro, a gente achou uma marcação ridícula. E a família Prado? Achou que teve falta? Achou o lance pelo menos duvidoso? Nada, é coisa de futebol brasileiro, né? É um jogo de fresco. É porque, eu já falei, esses árbitros, na época que eu fiz curso, naquela época mais dos anos 60, 70, isso é uma realidade. Pode parecer bobagem, pilhado, mas é uma realidade. O árbitro, quando ele estava quase pronto, os caras mandavam ele para fazer o campeonato da penitenciária. Não é gozação, não. Ali onde teve o Pavilhão 9, onde o Couro comeu, tinha campeonato lá de futebol, os caras iam apitar lá. Uma vez eu fui cobrir um campeonato, cara, sabe assim, quando você fala, meu Deus do céu, passa uma grade, fecha outra, a coisa vai ficando. O cara ia apitar jogo lá. Senão ele era forjado na várzea, tinha olheiro pra árbitro na várzea também, sabe? O cara apitava de chinelo, sem camisa. Aí no meio do jogo o cara arrancava o apito dele sem tirar, sabe? Puxava assim aquele coentro. E o cara pegava a malícia do jogo, pegava o macete e tal. Hoje, quando eles acham que o cara tá pronto, eles botam pra apitar jogo de criança. Mamadeira, depois chupetinha. Criança. É verdade isso. Primeiro campeonato de 8 anos, depois de 9. É fraldinha, né? Fraldinha, mamadeira, chupetinha, tudo isso aí. É verdade, o Bruno jogou todas essas categorias quando ele era criança. Lá na Portuguesa. Ganhou com a Portuguesa, imagine só. Hoje foi campeão paulista. Então, mas é essa categoria, quer dizer, o máximo que um garotinho de 7, 8 anos pode fazer é chorar, né? E aí como é que você define esse gol anulado, Flávio? Ridículo, vexaminoso. Futebol brasileiro, é só isso. Não teria como dar, você também acha, não teria como dar? É um lance de um choque normal de bola, pô. E mesmo que ele achasse minimamente, talvez uma falta, foi para anular um gol, Bruno. Sim. Um lance lá na outra área. Você viu, Vilmar Rodão? O Mauro já estou 2 vezes, é verdade. O jogador, isso vicia o jogador. Viu. Aí está um detalhe que está mostrando agora. Ele viu o lance. Ele está do lado, eu falei isso. Não tem nem personalidade. O jogador brasileiro, ele se vicia nessa frescura. Por que que o Red Bull Bragantino está eliminado da Libertadores? Porque o jogador do Red Bull se joga porque está acostumado com a marcação. O Vilmar Rodão olhou e falou assim, vai, isso aqui é apito de homem, eu não fiz minha fase de preparação no chupetinho e mamadeira. Segue o jogo e gol do Botafogo. E aí ferrou tudo, que quando o Bragantino estava em cima, foi quando o Botafogo fez o gol. Por quê? Porque o jogador, pelo vício, se jogou. Ele tinha certeza que ia marcar. Qualquer árbitro brasileiro marcaria. Então é isso, falta de personalidade, incompetência e orientação. Os orientadores da nossa arbitragem, eles consideram isso falta. Como o Bruno falou, olha aí, Vai aparecer... olha o árbitro. Ele tá ali, cara. O árbitro tá do lado do lance. Foi o que eu falei aqui no começo do programa, ele não teve personalidade. Exatamente. Porque ele viu exatamente o que aconteceu. E ele foi chamado no VAR, ele ficou um tempo no VAR, depois ele volta. Eu não sei se vocês perceberam isso, ele sai, ele vai marcar, aí ele para e volta de novo no VAR. Ele viu e faz o voltou sinal. depois, né? Ele voltou. É a dinâmica do jogo. Se o jogo Ele faz o sinal com a mão assim, vambora. O jogo tem dinâmica. Olha lá, ele manda levantar. Claro. E teve vários lances assim na partida que ele marcou falta e outros que ele não marcou, porque não tem critério. Nesse momento ele não marcou. A questão é, o VAR não tem que entrar nesse tipo de jogada, porque ele está vendo que o árbitro está bem colocado, vendo o lance por uma perspectiva que o VAR não tem, que a melhor perspectiva para ver esse lance é a do árbitro. Ele está dentro do campo, a poucos metros, sem ninguém na frente, tá? E percebendo ao vivo em loco ali, bem pertinho, o que de fato está acontecendo. Inclusive as reações, até os gritos, né?
E tudo isso até isso você percebe. O jogador, quando ele faz uma encenação, o grito é diferente. Ah, daquele grito parece que vai morrer, né? Deu um tiro no peito, de bazuca. Ah, é um grito. O árbitro percebe, gente. Dentro do campo você tem ali uma série de elementos que facilitam, então o VAR não tem que entrar nessa. O VAR tem que entrar em lances mais objetivos. Isso tem que ser ajustado logo, rápido. Não é tão difícil. É só chegar e determinar. Atenção, o VAR vai entrar em lances objetivos. Ou então lances claríssimos. E é assim, é a regra que aqui que inventaram essa palha. Dá uma recomendação expressa. Né, Mauro, é que é lá do outro lado. Sim. Não é uma falta claríssima lá na área do adversário ainda. Sim. Isso é antifutebol, cara. Isso aí mata o futebol. E detalhe, aí tudo que acontece, sai um gol, comemoração, aquilo lá não vale mais, porque tem um cara numa cabine lá que achou que... Vai ter gente que vai dizer que o Luiz Araújo, ele encosta nas costas do Keno. Encosta. Claro. Mas no jogo de futebol, os jogadores vão encostar um no outro. Aí você tem que avaliar, isso aqui foi para derrubar? Porque aqui é essa coisa, se encosta, o outro já cai. Não foi para derrubar. O Keno poderia ficar de pé se ele quisesse. Ele caiu, ele sentiu que o cara encostou nele. Os caras marcam. E foi o que aconteceu no jogo do Botafogo com o Bragantino. Não foi. E você vê a reação dele, né? Ele sai batendo no chão porque ele quer a falta, ele quer uma falta. O tempo todo o Fluminense queria a falta ali. Logo depois tem o lance do Marcelo. Uma coisa muito assim, deliberada mesmo, de cavar a falta na frente da área. Até porque está difícil criar situação para chutar contra a meta do Flamengo, então a falta seria ali uma oportunidade, né? Então você vê que ele quer a falta, ele só quer a falta. Agora, fora isso, o Luiz Araújo fez uma atuação muito ruim, né? Muito ruim. Aquele chute que ele deu lá lá para fora do Maracanã. Horríveis. As escolhas erradas. A cabeçada, o primeiro lance de perigo do Flamengo. Eu acho que assim, ele é um jogador que ele pode ser útil, entrar em alguns jogos, participando das partidas, eventualmente sendo titular, mas eu acho que ele até agora não mostrou ter caixa para ser titular desse time, não. Acho que ele vai perder a posição em uma questão de tempo, seja para o Bruno Henrique ou para o Vitor Hugo, isso porque o Gerson está machucado. Porque para mim esse lugar aí é do Gerson. Quando o Gerson tiver condições, vai jogar o Gerson. E ontem foi um horror. E tudo que ele fez errado. Escolhas erradas, está no nível abaixo, acho que ele tem que ser até mais ser reorientado, sabe? Sobre algumas situações. Um pouco mais de calma na definição dos lances, observar melhor o que está acontecendo ao seu redor. Aí abre espaço, já quer chutar de qualquer maneira, meio desequilibrado, aí dá um chute ridículo, a torcida já começa a pegar no pé. Acho que o Tite tem que dar uma ajustada aí no comportamento dele em campo para esse tipo de situação. Agora, ele se entrega muito, ele volta, marca, ele briga, mas não basta isso, né? Ele é um atacante. Eu compararia com o Jorge Henrique, do Tite, no Corinthians. Isso. É parecido. Né? Exatamente. Agora, uma coisa, né, que a gente também tem que falar é aquilo que eu sempre falo. Aí o jogador ataca árbitro, ele é punido. Mas pensa num gol como esse. O cara ferra o Rossi, porque o Rossi dá um lançamento lindo pro Arrascaeta. O cara ferra o Arrascaeta, porque o Arrascaeta dá uma assistência linda, já era mais um número pro Arrascaeta. Mais uma assistência. E ele ferra o Pedro, que o Pedro tá lutando para ser o artilheiro da temporada. O Pedro briga com vaga. Claro que eu sei que hoje o Pedro é titular absoluto, mas é um cara que sempre tem ali encostado o Gabigol, que é um ídolo da torcida do Flamengo, que tem sempre tá fazendo gol pra bancar mesmo. Eu sou o cara... Olha a quantidade de jogador, e claro, do treinador, como o Tite, que aí não tem a vitória, mas que também, o cara prejudica com o erro Mas também esses jogadores cavam toda hora. Quem cavou foi o jogador. E o jogador do Flamengo também faz a mesma coisa. É um vício de não ajudar a arbitrar. Então você acha que o jogador é tão vilão quanto o árbitro? Claro, eles que cavam, eles não ajudam. Quem encosta no Luiz Araújo, o Luiz Araújo cai também. O árbitro já é ruim, já é mal orientado. E a boleirada, em vez de ajudar, ajuda a ferrar. Eles aproveitam que o cara é, sabe quando tem um cara meio bobão e todo mundo fica sacaneando o cara? Ninguém ajuda. Tá, mas vem cá. Então, para não ter desculpinha depois para árbitro incompetente, por que não cria-se uma regra avisando para todos os clubes? O jogador, não o que cavar. Cavar vai ter que levar amarelo. Agora, o jogador que reclamar, não precisa xingar, reclamar de forma sintosa, gritando na cara do árbitro, expulso. E por isso que vai não? acabar. E por isso que não vai começar acabar. a dar cartão amarelo com essa palhaçada? O cara se jogar, você mete um cartão amarelo nele. Sim, também. Acabar com isso aí, mas é o que eu tô falando. Se te chamar todos os clubes para uma conversa, agora é regra e vai ser cumprido. Qualquer jogador que for para perto do árbitro gritar, eu sei que jogador não tem sangue de barato, os árbitros são muito ruins. Eu sou o primeiro a falar que eu iria gritar, eu iria para cima de árbitro se fosse comigo. Mas já tira a desculpinha do árbitro. Um pouquinho. Mas os caras também são ruins. Nós não estamos com filé mignon dos jogadores aqui. O que está aqui também não tem o direito. Também. Não, é isso mesmo. Você vê um jogo. O jogador também é ruim.
Você acha que os jogadores estão nesse nível que eles podem comprar Tem muito jogador de alto nível hoje no Brasil. Alguns sim, mas a maioria não. E esses caras, eles enchem o saco igual os outros. Mas é verdade. Você vê jogo medíocre, todo mundo enchendo o saco do juiz. Aí é ruim com ruim. Então, você tem que colocar a situação. Não pode chegar perto do árbitro. Disseram até que na Federação Carioca tinham dito isso, chegou perto, vai não sei o que, não aconteceu nada. Eles são os bananas. Não está falando de... Não é a Premier League sendo apitada por um árbitro brasileiro. São jogadores que têm um nível baixo também. Então tem que haver um respeito geral, velho. Senão não funciona. Uma coisa que eu sempre falo, que pra mim esse lance ilustra bem. Pra mim o maior problema não é técnico do árbitro. Tem problema técnico também. Mas o maior problema é de personalidade e de bancar suas decisões. É de ser firme nas decisões. Porque técnico, a gente viu, a decisão técnica dele foi a primeira, quando ele manda seguir, porque ele viu o lance. Então, não foi uma questão técnica, foi uma questão de personalidade de manter o que ele viu. E tomou a primeira decisão, que a decisão dele foi de não foi falta. Aí, quando o VAR chama, aí já começa a mexer no emocional. O cara me chamou. Será que eu errei? Aí ele vai lá e muda a decisão. Mas a primeira decisão, que é a decisão técnica dele, é correta. Só que aí o problema maior é de personalidade, é de bancar o que marcou, o que ele viu. Né? Porque respaldo ele viu. Também, né? Respaldo. Se ele não contrariar o VAR e aparecer que ele errou, ele tá ferrado. Não tem respaldo de ninguém. E aí o ideal seria, o VAR chamou, ele fala, eu vi, segue o jogo. Valeu, obrigado, mas eu vi, segue o jogo. Mais essa de personalidade, até o lance da expulsão do Garro contra o São Bernardo, para mim ali o Garro foi expulso por essa coisa do árbitro do brasileiro querer, assim, fazer uma política. Porque tem um empurra-empurra, o Garro não empurra o jogador do São Bernardo, aí o jogador do São Bernardo empurra ele, só que, como tem uma confusão, o que o árbitro brasileiro faz? Dá um amarelo para cada um. Só que eu acho que ele esqueceu que o Garro já tinha amarelo e acabou expulsando o jogador do Corinthians que não fez nada. Ali, o que era? O jogador do São Bernardo expulsou amarelo nele, o do Corinthians não fez nada, mas aqui tem muito essa coisa, que é a questão da personalidade. Não, eu vou dar amarelo pros dois, né? Não vou dar amarelo só para um, vou lá e dou amarelo pros dois. Só que ele deu azar do cara do Corinthians que não fez nada já ter amarelo. Então é mais de personalidade, de ter força para manter o que decidiu do que problema técnico. Agora, é uma situação, né, que a gente tem o Tite falando sobre a consistência do time, mas, Mauro, o Rossi bate um recorde. É aquilo que eu falo, né? Eu não digo, sei que você pode até me criticar, mas eu não consigo achar o Rossi ainda uma unanimidade, até porque ele trabalha pouco, né? Claro, é um recorde, tem que se reconhecer o recorde do cara, bater o recorde do Cantarelli, mas raramente a bola tem chegado. Eu lembro de uma defesa dele muito boa, que aí eu quero reconhecer também, que foi no jogo contra o Vasco, que é uma queima-roupa. Foi contra o Vasco, não foi? Aquela ali eu achei um milagre, mas eu ainda acho que ele sai mal do gol, em algumas situações ele sai meio atabalhoado, mas é um recorde. E outra, você acha que ele é o goleiro para ser o titular absoluto do Flamengo? Você acha que ele tem qualidade? Você acompanhou ele muito mais do que eu na época de Boca. Ele era goleiro do Boca, né? Mas só acho que ele não é um goleiro extraordinário. Mas também não dá para avaliar o desempenho dele no Flamengo porque a bola não está chegando. O recorde dele é porque ele é o goleiro. Se fosse um outro goleiro, eu acho que ia ser a mesma coisa, porque a bola não chega. O Fluminense, repito, então chutou a bola no gol, 2 finalizações, 2 partidas, nenhuma finalização certa. A bola não chegou, não fez defesa esses 2 jogos. Nos outros jogos a mesma coisa, né? Ele trabalhou muito pouco nos últimos. Foram poucas. Então, assim, é o recorde dele, mas acho que a participação dele melhor é em bolas como o lançamento que ele fez lá. Foi um lançamento, na verdade, para o Arrascaeta tem uma jogada do gol anulado. Então, acho que o Rossi vai ser mais exigido quando chegarem as competições mais difíceis, né? Aí, de alguma maneira, ele vai ter que trabalhar. Não tem defesa que, diante de times mais fortes, impeça, né? Sempre que o goleiro trabalhe. Então, acho que ele vai ter que trabalhar e vai poder mostrar serviço mais adiante.